Eu estava conversando com um grupo de amigos ontem, tá um jantar agradável e tal, aí veio o assunto o Correios. E aí a gente começou a trocar experiências. Eu vivo continuadamente. Uma parte das coisas que eu compro hoje em dia, quando tem que comprar um sapato, um troço assim, eu compro na internet. Imagino que vocês dois, a mesma coisa. Fazemos muitas compras, boa parte das nossas compras hoje fazemos pela internet. O supermercado da semana, tudo, né? Pois bem, gente, sempre que vão fazer uma entrega lá em casa, é uma Kombi ou uma van com nenhuma cara específica. Aí o sujeito abre lá e lá dentro, você olha lá para dentro, o cara traz lá o seu pacote e lá para dentro você olha, tem pacote do Magazine Luiza, tem pacote do Mercado Livre, tem pacote da Amazon, tem pacote da Americanas.com, tem pacote disso, um bando de pacote de plástico, de caixa de papelão. E aquela van, tipo, que empresa de logística entrega é aquela? Uma coisa eu garanto para vocês, não são os Correios. Não é a empresa de Correios e Telégrafos. Aí eu não tenho muita noção de como que esse negócio funciona, mas obviamente para essas grandes companhias de e-commerce que operam no mercado brasileiro, essas empresas que eu imagino devam ter uma estrutura. Cada empresa tem, evidentemente, seus grandes centrais de distribuição, deve ter uma estrutura de distribuição para grandes conglomerados urbanos, né? Você deve ter uma central de distribuição no Rio de Janeiro, outra em Petrópolis, outra em Caxias, outra talvez no Rio de Janeiro. Mais de uma central de distribuição, e aí chegam esses operadores individuais que devem ganhar uma grana por entrega feita, jogam dentro dos seus carros, às vezes é carro que chega, às vezes é van, às vezes é toda sorte de veículo, obviamente é quase que deve ser um Uber, uma coisa assim. Que esse negócio funcione melhor do que os Correios, porque funciona melhor do que os Correios, fala muito sobre a capacidade que o Estado tem de fazer com que essa companhia funcione, né? E aí eu não estou falando como liberal, privatizador, etc, etc. É só, vamos cair na real, existe um mercado, existem empresas que precisam, porque esse é o negócio, levar produtos à casa das pessoas, e aí, quando elas comparam suas opções, elas chegam à conclusão de que é melhor botar no tio da van o seu pacote do que entregar para os Correios entregarem. Se elas chegam a essa conclusão, é porque, obviamente, elas têm menos prejuízo fazendo isso do que aquilo. É porque elas têm mais eficiência fazendo isso do que aquilo. Se isso não é um grande sinal de alerta do tipo, estamos jogando dinheiro, o Estado brasileiro está jogando dinheiro fora com os Correios, o que é? Vou deixar você ir primeiro, porque a minha abordagem de Correios vai ser totalmente diferente, não é contrária, é só porque eu tô fixada na parte política dos Correios, então essa parte da logística... O que diz muito, inclusive, Flávia Tavares, o que diz muito, o fato de que há uma parte política no assunto Correios. Que parte? Eu acho que uma empresa que vê suas despesas subirem e sua receita cair, está com muitos problemas. Uma empresa que, para sobreviver, precisa de 20 bilhões de reais para não quebrar, isso seguindo um empréstimo que já aconteceu há alguns meses de quase 2 bilhões de reais, tem muitos problemas. Vamos lembrar que o IOF, a expectativa otimista do governo ao propor aquela mudança do IOF, lembram antes do Eduardo Bolsonaro trazer o Lula de volta para o jogo, era de arrecadar 20 bilhões de reais no ano que vem. O escândalo do INSS são 6 bilhões de reais. Os Correios, só em 2025, são quase 22 bilhões de reais. É um problema significativo que nós enfrentamos numa empresa estatal.
mas hoje o Tesouro não vai aportar 20 bilhões de reais. Quem vai aportar é um consórcio de bancos, mas o Tesouro é o garantidor. E nem o governo nega a possibilidade do Tesouro ter que aportar diretamente recursos e a gente não sabe quanto vai ser. Nós temos um problema de gestão, que pode ser da gestão em si da empresa ou do desenho de administração de uma empresa que não consegue ganhar dinheiro e, pelo contrário, está perdendo muito. Esse ano, a gente tem dados do desvendados.com, mostra que os Correios tiveram um prejuízo mensal de aproximadamente 700 e poucos milhões de reais em 2025. Então, cada mês, os Correios perdiam 700 e poucos milhões de reais. E aí não tem jeito. A empresa chegou a se beneficiar do boom do comércio online, que aconteceu principalmente durante a pandemia. Então, os Correios, em 2021, chegaram a ter 2 bilhões de reais de lucro, mas isso foi se dissolvendo. Se hoje já se pode afirmar que a taxa das blusinhas imposta pelo próprio governo, controlador dos Correios, prejudicou muito a arrecadação da empresa e nos coloca nessa situação de termos uma empresa engessada que tem custos administrativos muito elevados, tem pouca possibilidade de se adaptar. Uma empresa estatal é mais engessada do que empresas privadas, tem mais dificuldade em cortar. Então, por onde aparecem esses aumentos de despesa dos Correios? Despesas administrativas e despesas de pessoal, inclusive pagando processos trabalhistas, precatórios, que já transitaram em julgado na Justiça. Então, nós temos uma empresa que tem dificuldade de se adaptar aos novos tempos, tem dificuldade de se adaptar à vida que mudou, tem uma vulnerabilidade em termos das decisões de governo que outras empresas não tem tanto, e é aberta a uma série de ingerências políticas, serve a outros propósitos, que também a gente pode falar. A Malu Gaspar fala no Globo o Dia da Marmota, porque temos sempre a questão dos Correios voltando, mas é verdade, é o mensalão, que nasce de um escândalo nos Correios, é o escândalo da Postales, novamente. Então, nós vemos uma empresa que deveria entregar cartas e pacotes, mas que serve a interesses políticos, serve para arrecadação política e que, no final das contas, pensando o que pensarmos sobre os Correios, no final das contas, somos nós que vamos lá ter que carregar essa empresa em troca de outras políticas públicas. Os 20 bilhões dos Correios, os 22 bilhões dos Correios, são em troca de alguma coisa. Vamos pensar nisso. Não é de graça, não é ou a gente coloca esse dinheiro nos Correios ou então nada vai acontecer. Não, 20 bilhões são custos e a gente precisa pensar em como nós vamos redesenhar essa empresa. A gente não precisa privatizar os Correios. Se você não quer que privatize os Correios, beleza, eu quero, mas eu não vou exigir das pessoas a mesma ideia que eu tenho. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. 700 milhões por mês é muito dinheiro. O governo brasileiro tem dificuldades fiscais nesse momento e alguma coisa vai precisar ser feita, porque a gente não vai aguentar carregar essa empresa por muito tempo. O Tesouro Brasileiro não aguenta carregar os Correios por muito mais tempo. E esse é justamente, você tocou no ponto que é o que eu venho desde anteontem tentando rememorar e falando, gente, né, para usar o termo da Malu Gaspar, que dia da marmota é esse, né, que a gente vive? Os Correios são um belíssimo exemplo de tudo concreto, assim, palpável, de tudo que a gente fala quando a gente fala de aparelhamento e toma lá da cá e relação com o Centrão. Este pedaço de relação com o Centrão, né? Que não encerra o total da relação com o Centrão, mas este pedaço é muito bem representado nos Correios. Porque se a gente pensar no que foi esse escândalo que
deu início ao mensalão, eu pedi até ajuda para um amigo meu que cobriu isso muito de perto, para ele me ajudar a lembrar como é que foi e tal. E aí a gente estava lembrando junto, não, veja, foi um discurso com um escândalo que começa com um caso de contratação de publicidade do Maurício Marinho, né, nos Correios, lá em 2005, que meio sem licitação, meio esquisito, com claro favorecimento, vamos dar uma olhada. Aí, nessa fase, o governo Lula ainda estava muito forte. Foi criada uma CPMI para investigar essas contratações de publicidade e serviços. Não tinha nada a ver com compra de deputado, era ali, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí, a CPMI tinha o presidente, era o Delcídio, um dos relatores era o Cardoso, tinha vários relatores, porque tinha um relator para cada pedaço do escândalo, então eles dividiram. Não era a oposição Mas tinha oposição também. Um dos nomes mais fortes na oposição na CPMI dos Correios era o ACM Neto. E ele foi muito ativo ali e tal. E aí, quando eles começaram a olhar essas contratações, é que eles viram que tinham uns depósitos. E quem era o dono do feudo Correios nessa época? Era o Roberto Jefferson, né, do PTB, que era aliado do governo. E aí, eles começaram. O Cardoso, a subcomissão do Cardoso, a subrelatoria do Cardoso era uma subcomissão de movimentações financeiras. E aí mapeia uns pagamentos esquisitos para deputados da base aliada. E denuncia, traz para dentro da CPMI. Não que ele fosse ter qualquer alternativa, porque a oposição estava completamente... E o Roberto Jefferson já estava disposto a jogar tudo no ventilador que ele pudesse a essa altura, porque ele ia perder o feudo. Porque o governo estava prontinho para botar numa conta em que o PTB do Jefferson sairia como culpada do que estava acontecendo, e aí ele decidiu contar o resto do esquema, né, que era de compra de voto da base aliada. Postales vem depois... Postales, para quem não sabe, é o braço é o fundo de investimento da aposentadoria dos funcionários dos Correios, que foi feudo do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha. Olha aí. Tipo, não são nomes desconhecidos, não são nomes aleatórios. E veja, agora, tem um outro lado político dos Correios, que é o fato de que, primeiro, mesmo tendo passado por um enxugamento de pessoal consistente e volumoso já há alguns anos, ainda tem mais de 80 mil funcionários. Isso é uma coisa. Tem uma articulação política e sindical forte, é difícil mexer com essas pessoas. Mas tem um lado também que é o que normalmente os defensores de que se mantenha pelo menos um pedaço dos Correios nas mãos do Estado, que é um argumento recorrente para outros serviços públicos, que é o de, olha, essas outras empresas não vão querer operar onde não vai dar lucro. E tem serviços básicos ali que o Correio ainda presta e que você não pode privar uma parte da população de recebê-lo, e aí tem que ser na conta do Estado e tal. Então, é parte desse argumento. Mas tanto é assim que mesmo Paulo Guedes ele mal tentou mexer com Correios, porque é ainda uma das estatais em que há mais resistência de se mexer, do ponto de vista de privatizar ou de desmembrar e tudo mais. Politicamente, ainda dá muito trabalho mexer com Correios, ainda é muito desgastante mexer com Correios. Mas eu acho que não se mexe, na verdade, porque ainda é um feudo político de muitos... Atualmente, quem está dono do feudo é a União Brasil. Vai mudando de mão, mas fica sempre nesse toma lá da cá de governos com partidos. E certamente eles ainda têm alguma vantagem, porque senão eles não iam querer só o pepino, certo? Tem milhões de vantagens, então, me arriscaria a dizer. Então, e aí eu acho que um governo federal forte talvez consiga
Como a gente não tem tido governos federais fortes, ou quando a gente os teve no passado, eram governos anti-privatizantes. Não sei, anti-privatização. Vou colocar, reformular. Pelo menos em sua maioria, né? Então, de Lula 1 para cá, os governos fortes foram os do próprio Lula, que não era própria privatização. E que, inclusive, usavam para agradar a base aliada do Centrão. Não vai se mexer nisso no curto prazo se não tiver alguém realmente disposto a romper esse ciclo. Porque não é só questão de lucro ou de prejuízo. Então se quebrar. Ou então se falar, olha, acabou o dinheiro, não tem como. Olha, a gente não consegue mais carregar, a gente precisa explorar alternativas. A gente vai fazer um desenho regulatório que faça com que as empresas que comprem determinada ou sei lá, se o governo, qual vai ser o modelo, se a gente vai fazer um modelo de concessão do serviço, se a gente simplesmente vai fechar os correios e deixar que as empresas atuem da forma que elas quiserem, faz um desenho regulatório que obrigue as empresas a cobrirem todo o território nacional. Não sei, o que não pode acontecer é a gente ter uma empresa que está dando prejuízo e aumenta o salário dos trabalhadores, que aumenta suas despesas, que perde receita como se não fosse nada, e depois o Tesouro Nacional tem que ir lá carregar essa dívida e não se muda nada. Por quê? Porque a gente tem tantos votos lá no União Brasil que a gente precisa garantir, e nem isso o governo está garantido, hein? Porque a União Brasil é um dos partidos menos fiéis ao governo no Congresso Nacional. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.